Pessoal, então, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Nós estamos aqui começando a nossa live do GED. Nós estamos com a presença do Luiz Mendes. Luiz, quer falar um oi para nós, se apresentar? Olá, Ingrid. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Espero poder colaborar com as discussões do grupo e de todos que têm interesse pelo tema. Hoje o Luiz vai conversar com a gente sobre a tese dele de doutorado, intitulada A Articulação de Vozes Sociais em Produções de Textos, Gêneros do Discurso na Escola. Luiz, você pode falar um pouquinho para a gente da sua formação aí, da sua atuação com docente? Olha, minha formação, praticamente toda ela aconteceu em Minas. Eu estou em Brasília hoje, né? Aconteceu em Minas, na Universidade Federal de Uberlândia, tanto graduação, mestrado e doutorado. Estou prestes a iniciar o pós-doutorado, fora desta vez de Uberlândia, mas ela aconteceu basicamente toda ali, né? E foi onde eu conheci as questões do ensino de língua. Nós tivemos um simpósio, que é o Simpósio Internacional de Ensino de Língua Portuguesa. Esse simpósio, coordenado por pessoas que inclusive me orientaram no mestrado, né? Professora Luiz Helena Finotti, enfim, Maura iniciou o doutorado comigo, depois a própria Fernanda Mussalem. Então, eu vivi um momento de muita discussão sobre ensino de língua lá na Universidade Federal de Uberlândia, né? Travaglia e tantos outros professores, Luiz Carlos Travaglia, que discutiam essas questões. Então, isso já era algo que me chamava atenção e foi o que foi direcionando o meu pensamento. E eu não desvencilho muito a questão da figura do pesquisador e do professor, ou do professor e pesquisador, né? Eu fico nesses dois lugares aí. O nome que vem primeiro, para mim, não tem tanta importância num primeiro momento, né? Luiz, e a sua pesquisa, né, de doutorado, ela dialoga fortemente com o pensamento de Bakhtin. Por que Bakhtin? Olha, é uma pergunta que eu vou tentar dar uma resposta curta, mas é uma pergunta grande, né? Enfim, pelo tempo que temos aqui e tal. Mas o Bakhtin, desde a iniciação científica, a gente estuda Bakhtin na UFO pelo viés, pensando o ensino de língua. Questão dos gêneros, PCNs na época, né? Enfim. E, com o passar do tempo, continuei estudando Bakhtin, porque ele dialogava, ainda dialoga, né, com os documentos oficiais, com questões importantes. Esse é um primeiro motivo. Mas o principal motivo hoje, para mim, fica muito claro, e ficou mais claro ainda na produção da minha tese, foi porque Bakhtin, ele produz um pensamento, o círculo de Bakhtin, vamos dizer, vamos colocar mais amplo, né? Ele produz um pensamento muito interessante que atravessa o século XX e ressoa no século XXI, né, no início do século, nós, bem até os dias de hoje, com uma contribuição muito importante, que é uma coisa que eu tenho lido e cada vez mais percebido. Uma das contribuições centrais é a ideia de dialogismo, do Bakhtin. E por que ela é tão importante? Porque, por exemplo, diferentemente de outras linhas discursivas, de outros estudos sobre discurso, a noção de Bakhtin sobre alteridade e sobre sujeito, é claro que ele não produz uma teoria sobre sujeito, né? Mas a gente infere elementos importantíssimos ali, a gente percebe que é uma discussão que atravessou o século e passou longe, em um certo sentido, das discussões predominantes no século XX, como, por exemplo, a noção de assujeitamento do sujeito, né? De colocar o sujeito preso, por exemplo, nos grilhões sociais, enfim. E por que isso é importante? Isso é importante porque o sujeito, ele usa, inclusive, o termo criador, autor-criador. Isso para uma teoria discursiva que prioriza a ideia de sujeito assujeitado, que ele é sujeito
que sofre as coerções do outro com O maiúsculo, O minúsculo, enfim, do outro, e que não tem muita ação, digamos assim, nesse lugar, nessas pressões, nessa coerção, grosso modo. E a gente percebe, então, a ideia de morte do autor, a ideia de Sim. morte do sujeito, né, que foi muito forte, sobretudo com Foucault, entre os linguistas Barthes, a gente sabe que Mikhail Bakhtin passa longe dessa discussão e ele vai falar em autor-criador no Estética da Criação Verbal, na tradução anterior do Paulo Bezerra. Ele vai falar em autor-criador, autor-pessoa, faz a diferenciação, enfim. Isso, para mim, é muito importante para quem lida com o ensino. Então, esse é um ponto central. Eu ia chegar nisso, Luiz. Como que você relacionaria, né, as questões teóricas na sua pesquisa, pensando em Bakhtin, e na relação, né, dele com o ensino, com a escrita na escola? Então você já está me levando para o chão da escola. Vamos lá. E tem a ver com a sua pergunta do porquê Bakhtin, de algum modo. Sim. É claro que o gênero do discurso foi o caminho que me conduziu a Bakhtin, em primeiro momento, né, esse conceito. Só que quando a gente vai aprofundando, vai lendo e buscando entender algumas coisas, esse tema do gênero, ele me leva, quando eu fui pesquisar o doutorado, a ideia de sujeito, de aluno, de produção de texto. Então, quem que é esse menino que produz, quem que é esse aluno que produz texto? Quer dizer, nossa, no doutorado, analisar a produção de textos em situações de aprendizado, quer dizer, o menino ainda não é um autor, digamos assim, no sentido amplo do termo, né? Ele ainda não, ele está em um processo de aprendizado, né? Enfim. Então, como lidar com o texto desse menino sem partir do pressuposto dado que muitas vezes ainda predomina, que é a ideia de que o aluno não sabe escrever. Uhum. Bakhtin não aceita muito isso, né? Ele não pensa o ensino, pelo menos assim, não na dimensão que hoje a gente está pensando. Ele não foi o foco dele, mas quando ele traz para mim a noção de alteridade e de criação também, né, verbal, eu entendo que o aluno não pode ser visto como aquilo que o Pierre Bourdieu viu no livro dele, A Reprodução, né? A escola como um lugar de reprodução, em que ali a desigualdade e tudo mais é vista como um processo de reprodução social. A escola reproduz a desigualdade social que existe lá fora, dentro da escola, enfim. Eu não podia ver que o menino não sabe escrever, eu não podia ver que a cópia, por exemplo, era um problema de que o menino não sabia ou não queria escrever. Tinha algum sujeito ali. Tem sujeito produzindo texto. E o Bakhtin é quem traz uma reflexão inicial. E é sempre importante a gente entender isso. Uma das perguntas que minha banca fez, e que foi muito interessante, foi o lugar do Bakhtin, né? Ele é aquele que traz os elementos primordiais para pensar a questão do ensino, mas é importante a gente entender que a gente precisa dialogar com outros pontos. Só que a noção central dele, de sujeito, e de sujeito que circula, que produz, e não só reproduz, foi muito importante para mim. Foi central. A gente quando, lê, se aprofunda na sua pesquisa de doutorado, na sua tese, a gente vê que você traz a questão do ensino da escrita, né, ainda ser trabalhado de maneira muito formal, muito tipológica mesmo na escola, e aí você traz esse lado do trabalho com os gêneros enquanto prática social, né, a questão da competência dialógico-discursiva, como um conceito central ali que você resgata em Bakhtin, né? A linguagem dialógica, discursiva. Nós vemos também que você dá a entender ali na sua pesquisa, né? E eu concordo plenamente de que escrever não é só estruturar frases, né? Escrever é ensinar o aluno
a se posicionar discursivamente, Sim. né. Então, essa, falta de uma ancoragem social, de uma e histórica na escrita na escola, realmente é algo, muito importante de se encontrar em discussão na academia, né. Uma tese riquíssima. Sim. E hum? E Ingrid, esse ponto é importantíssimo. Então, por exemplo, se a gente pensa um artigo recente que eu escrevi, né, sobre a escrita, o ensino de produção de texto, ou de redação, vamos chamar assim, no ensino médio, voltado para o Enem, né? Então, a gente tem ali que as pessoas miram vamos pegar o exemplo disso, as pessoas miram nos exemplares das redações nota 1000, né? Como sendo exemplo de boa redação. E quando, a partir daquilo que eu enxerguei nos textos dos alunos que eu fui analisando na tese de doutorado, eu comecei a perceber que essas redações nota 1000, a grande maioria, olha, é difícil eu não fui olhar tudo, claro, né? Mas todas as que eu olhei muitas. Nós temos um problema importantíssimo ali, que se a gente fosse olhar nenhuma seria nota 1000, que é a questão do tratamento com a alteridade mesmo, com o outro. No caso, eu dei exemplo da citação. Como eu trago a citação para compor minha redação, para dar base, que é o chamado repertório, né? Quando eu estava produzindo esse artigo, o próprio Enem colocou no manual a ideia de repertório de bolso. É mais ou menos isso, mas não é bem isso só, porque eles não dão exemplo lá no manual do Enem de redação nota 1000 com problema. Só a redação que eles consideram ruins, que não tiraram nota boa. Mas a redação nota 1000 também, e isso é evidente, tem uma delas que estava falando sobre a questão racial, né? Étnico-racial, citava a Chimamanda, né, a escritora, e aí citava e esquecia. Falava de algum livro, citava a Chimamanda e continuava o texto, e quando retomava era só reforçar o que já foi dito anteriormente. Mas não tocava no pensamento dela, na proposta dela enquanto sujeito, enquanto autora, etc. Isso para mim é um problema importante. Só para mim eu chamo isso de sedimentação de voz, né? De sedimentação de voz. Isso, ou seja, o que é isso? Eu pego uma frase de efeito da escritora que eu decorei, ainda coloco entre aspas, eu acho isso, eu quase não decoro frases, né? E é interessante que eles são treinados, muitas vezes, os alunos, a decorarem essas frases. E pega aquilo e coloca. Isso não é dialogar com o outro, isso não é dialogismo. Ponto. Para mim, isso não é dialogismo. E isso é um problema sério na escola. Quer dizer, é interessante ele criar um monte de frases de um monte de filósofos. Tá, você está falando de Platão, mas você só cita uma frase de efeito de Platão. Nelson Mandela, adoram falar de Nelson Mandela, cita Nelson Mandela uma frase de efeito, fala que aquilo tem a ver com o que ele está falando ali no texto, né? E esquece o Nelson Mandela, não fala mais com ele no texto, não dialoga com ele. Então eu chamo isso de sedimentação ou bricolagem, que é eu pegar algo de outro lugar, uma voz social, trazer essa voz para o meu texto, só como deposição apenas, e não como articulação. Por isso que a minha tese chama articulação de vozes, né? Então é isso, assim, eu quis muito pegar, para mim a tipologia, o problema da tipologia é muito sério, mas não é só a questão da tipologia enquanto estrutura global do texto, introdução, desenvolvimento, conclusão. Existem coisas micro, Ingrid, pequenininhas na costura do texto, que a gente ainda não, quando eu falo a gente, eu incluo pesquisadores, tem muitos que já estão pensando isso, mas assim, que nós ainda não percebemos e que estão lá. E que o próprio manual do Enem faz isso, né? Deposições de conceitos linguísticos, coloca lá dentro e fala, isso aqui é coesão, por exemplo. Enfim, são muitas, olha, muita coisa interessante aí. Mas é isso que eu estou chamando de estrutura rígida, de pegar Sim. o texto e colocar ele numa redoma e achar que eu estou fazendo diálogo com outras vozes, só porque eu estou decorando algumas frases de efeito e sei que Chimamanda é uma escritora, uma feminista negra. Só isso não basta, isso não é o pensamento dela. Só isso não. Sim, é preciso que o signo sofra esse reflexo, essa refração, né, para que a gente fale da materialidade, do discurso efetivo mesmo, dialógico. É
A gente sabe que nós vemos, né, que a predominância dessas abordagens mais classificatórias, tipológicas, especialmente aí em se tratando de redação, né, até porque o que é a redação, né? Será que redação é essa dissertação argumentativa do Enem? É isso, então? Se resume a isso? Então, essas questões acabam limitando a formação dos alunos, né? Sim. Eu estava até discutindo com semana passada ou semana retrasada, durante a nossa reunião no grupo, de que nós vemos muitos alunos que acabam pela inteligência artificial, atualmente utilizada como um mecanismo de correção de redações em escolas estaduais, né? Muitas vezes essa inteligência artificial ela dá um 6, um 7 para um aluno que trouxe tudo isso que você acabou de falar, que Sim, realmente dialoga dentro do seu texto com outras vozes, é né? isso aí. Não acontece essa bricagem que você falou. Isso, E, bricolagem. Mas, Ingrid, você tocou na questão da inteligência artificial. A gente não pode lidar com ela, claro, como inimiga, mas ela me auxilia, com né? certeza. Eu que a uso. Agora, se você pede, ela faz uma redação para você em 2 minutos de Enem, e eu posso te ser muito sincero, assim, em vários pontos de vista, melhor que muita redação. E não tem Sim, problema de concordância, não tem problema de pontuação, né? Estruturação parece perfeita, enfim. E até de coesão, aspectos de coerência muitas vezes, né? e além de ser usada para construir a redação, né, também hoje em dia se usa para corrigir, porque são tantos, a demanda é tão grande, né, que Sim, a inteligência foi indicada e agora, na verdade, ela corrige automaticamente esse texto do aluno e o é professor um é problema. convidado a Para quem lida rever as notas. Para quem lida com dialogismo, com pensar o texto como um espaço de diálogo de sujeitos, inteligência artificial não dá. Ela dá para corrigir para você ali questões de concordância, igual eu falei, questões gramaticais, sintáticas, etc. No entanto, Ingrid, tem muito problema. Quando você olha para um texto produzido, entre aspas, né, não é produzido pela inteligência artificial, você vai achar um monte de problema ali de trazer a voz, o pensamento de outro e discutir, não, mas não é bem isso que eu queria que... Você vai começar a perceber que não tem como haver diálogo intersubjetivo a partir da inteligência artificial. Ela não consegue fazer isso, né? Sim. Você acaba deixando claro aqui para a gente que é importante a gente conhecer, enquanto docente, a compreender mesmo a competência dialógico-discursiva no ensino, porque Sim, é o que vai proporcionar para o aluno, né, compreender, né, desenvolver essa capacidade de dialogar com outras vozes, ao escrever seus textos, ao fazer suas apresentações, né, exato. que é o que a gente chama de sala de aula invertida, a posicionar-se, independente da Sim, atividade estipulada ali pelo docente, a construir um sentido social no que ele produz, no que, nas vivências dele. Eu sim, acho que a escola, em suma, assim, ela peca muito nesse ensinar o aluno a não, nesse não ensinar o aluno a dialogar com o mundo. A maneira como o trabalho com a produção escrita nas escolas acontece, traz muitas reflexões aí, questionamentos sobre quais sim, caminhos ou não a gente deve tomar. A sua tese é isso, né? Ela nos mostra caminhos. E aí, eu queria te perguntar o que que você acredita ser fundamental de se ter ou de se buscar na sala para contribuir com o ensino dos gêneros, de forma a conversar, né, com o dialogismo, com a verbivocovisualidade, enfim, com esse caráter sócio-histórico, social, ideológico que a gente está conversando aqui. Como você simplificaria isso para nós, essa questão da competência dialógico-discursiva? Como a gente pode entender isso de maneira mais acessível? tá. Antes da falar da competência dialógico-discursiva, que foi um conceito que eu tentei elaborar na minha tese. Eu precisei de um conceito de competência, e falar só de competência linguística, textual, ou discursiva ou comunicativa não bastava. Tinha que aparecer algum elemento dialógico ali, né?
que é a questão das vozes sociais. Para mim, o que eu percebo? Trazer o gênero para a sala de aula, primeiro, é importante trazer mesmo? Eu acho que para nós parece ser. Eu acho que o professor tem que ter uma reflexão, fazer uma reflexão profunda e entender por que eu quero que ele aprenda conto. Se eu não vou transformar meu aluno, sei lá, em um. A ideia da escola não pode ser querer transformar todo mundo em romancista, né? A gente não vai fazer isso. Não é o objetivo do gênero. Mas por que fazer conto? Né? Por que fazer poesia? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer como professor. Acho que, assim, bem básico, começa a partir disso. Você já está dialogando, inclusive, com sua produção, com seu planejamento, com o próprio gênero. Por que eu vou pegar você, gênero, e trazer para cá? E aí tem milhões de coisas. É o planejamento do professor, planejamento este ancorado com o planejamento da escola, com o planejamento do Estado, né, que tem um propósito para aquele ano. Então, tem que fazer uma análise muito interessante. Planejamento, inclusive, às vezes, de aula a aula, de uma turma para outra. Nesta eu vou dar, sei lá, um trabalho com podcast, naquela não dá para dar isso, eu vou dar uma outra coisa. Enfim, então, quer dizer, a escolha do gênero acho que é o primeiro grande problema. Para o professor e para todos nós. E aí você vê, por exemplo, os estudiosos de Genebra, Dawes e Chinelli, propondo como fazer um agrupamento de gênero para que o professor escolha. Né? Ele propõe a partir de tipologias, gêneros do narrar, gêneros do argumentar. É interessante até certo ponto, mas não responde ao problema da escolha do gênero. Né? E aí o que as pessoas começaram a continuar fazendo, muitas vezes, é ensinar estrutura narrativa, estrutura argumentativa apenas, sem relacionar com a vida mesmo do gênero. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Você vai, por exemplo, pedir um aluno, voltando no tema bem rapidinho, né, que você falou da inteligência artificial, achei isso muito interessante, mas você pode pedir ao aluno, por exemplo, ele produzir um texto solicitando a ajuda da inteligência artificial, e depois você fazer uma análise. Eu estou sendo um pouco polêmico para alguns, mas não deveria estar sendo. Eu acho que a gente tem que começar a entender e a não olhar como inimigo a questão que chegou para ficar. Mas, enfim. E você pode pedir, fazer uma análise profunda, dá muito mais trabalho, inclusive. Você vai fazer uma análise profunda desde o prompt que ele usou para ordenar, para solicitar, né, sei lá, qual verbo, a inteligência artificial para produzir, para escrever ou para, sei lá, criar, né, alguma coisa para ele, criar entre aspas, produzir entre aspas, porque é inteligência artificial. E aí você vai analisar não só o resultado da inteligência, não é o que ela fez, é o que o aluno fez até chegar lá. E você vai encontrar um monte de problema no modo como ele usa a ferramenta. E aí você vai ver que o aluno, porque assim, ele cria esse caminho até chegar na produção. Como é que você perguntou para a inteligência? O que você usou? Mostra para mim. Então, assim, quando eu trabalho, ou quando eu trabalhar a inteligência artificial como aspecto da produção de texto, vamos trabalhar isso de forma dialógica, professor e aluno, não com a ferramenta em si. Falando dialógica, sim. O professor entender o que o aluno, os mecanismos que ele utilizou para fazer com que aquele instrumento, aquela ferramenta, chegasse àquele resultado. Quem fez o caminho para chegar no resultado é o ser humano. E por que não analisar esse caminho? Competência dialógico-discursiva nada mais é, bem grosso modo, do que ser capaz de costurar vozes sociais no meu texto. Isso é muito difícil, né? Isso é complexo. Então, a inteligência artificial, ela é essa capacidade, a competência dialógico-discursiva é essa capacidade que ninguém dá conta no seu ser humano, de fazer esse movimento de dialogar com diferentes vozes e trazer para cá, para o texto, para o processo de produção de texto. Então, eu acho que uma tarefa interessante para os professores, falando agora para professor, é que você faça um teste com os alunos, num trabalho, numa atividade, solicitando que eles peçam à ferramenta da inteligência artificial a produzir algum texto e que você não olhe só o texto. Na verdade, ele é o menos importante, o resultado final da ferramenta. Porque quem fez aquilo é a ferramenta. O mais importante é como esse aluno deu o comando, que é o prompt, né? Usou o prompt para poder chegar naquele resultado. Então, é isso. É por aí. Mas é uma discussão grande, hein, Perfeito. Ingrid?
Eu ia até comentar que hoje nós estamos no segundo dia de planejamento aí para a volta do semestre, do segundo semestre. E nós temos uma disciplina no estado que se chama eletiva, né? São várias opções de eletivas, nós escolhemos aquela que mais se adequa à nossa disciplina, ao que nós queremos ministrar, e tem uma disciplina, um componente curricular, melhor dizendo, voltado para a inteligência artificial e para a criação de prompts. Então, o aluno vai aprender, vai trabalhar questões linguísticas, questões voltadas para a interpretação de texto, que é a maior defasagem deles, por meio da elaboração, da compreensão, para depois eles elaborarem prompts para a inteligência artificial. Eu achei incrível na hora que eu vi. Interessante, interessantíssimo. Só que, e sempre tendo a atenção e o cuidado que essa questão da elaboração do comando ela é muito subjetiva. Né? Sim. Ela é muito subjetiva. Então você veja, todo mundo vai produzir uma dissertação. Eu quero a minha turma, todo mundo vai produzir uma dissertação sobre o tema X e utilize a inteligência artificial para que ela te dê um resultado. Vamos ver como é que vai ser. Mas veja, a minha pergunta é, embora a dissertação seja uma tipologia muito rígida do Enem, acho que isso é um consenso, né, a estrutura, né, o modelo da dissertação do Enem seja, a gente não tem nenhuma igual à outra. Por quê? Era para ter idênticas produções, mas não tem nenhuma em todo o Brasil. Por que isso? Porque eu tenho sujeito produzindo. Diferenças, ainda que muito sutis, elas vão acontecer. Ah, mas todo mundo está falando mais ou menos a mesma coisa, dando a mesma opinião. Mais ou menos, hein? O modo como essa opinião é dada, o que um apaga, o outro coloca, um evidencia e o outro não. O modo como essa pessoa... Entendeu? Então, assim, é muito interessante observar esses pontos, assim, sabe? Mesmo no prompt, vamos ter muita atenção para que... porque a questão é subjetiva, no sentido de que, né, eu quero saber qual é o modo, o prompt que você, e não dá para ele uma receita de prompt, né? E sim caminhos para pensar. Quer dizer, ele vai aprender a planejar o texto, é uma coisa que falta. Exato. Não é? Sim, e indo para essa pegada, na sua tese, eu queria te perguntar, né, pensando que você trouxe a escola pública, né, Brasília, alunos do oitavo ano, por que você escolheu o resumo e resenha? Né? O que que esses gêneros revelaram para você, ou podem revelar aí, sobre o aluno, quando a gente, claro, pensa no trabalho com gêneros enquanto prática social e não como uma forma? Vamos lá. Não fui eu que escolhi, foi a professora que estava trabalhando. O que eu fiz no doutorado? Tem até um artigo meu que eu coloco isso, assim, faço uma crítica aos trabalhos, uma crítica, uma reflexão, né? Eu não estou dizendo que isso é errado fazer, mas a tendência com a ideia de gêneros textuais, com a emergência, com a moda, né? Vou usar um termo aqui, o próprio Marcos que vai falar em moda, de gênero, enfim, outros tantos vão questionar, linguistas vão questionar a questão do gênero na escola, e que virou moda e tal, isso é um perigo, e é mesmo, em um certo sentido. Mas é uma realidade, o gênero ele não é só, ele é necessário porque a gente se comunica por gênero. Mas o que acontece? Eu tinha uma certa crítica a trabalhos que o pesquisador queria ver como que os alunos produzem, sei lá, editorial, carta de leitor. Aí ele ia para a escola, pedia licença para o professor e ficava 2 semanas, ou pedia para o professor aplicar algo, formava muitas vezes esse professor para ele aplicar em 2 semanas um trabalho para fazer uma sequência didática, por exemplo. Qual que é o problema disso? O problema disso é que a minha pergunta é muito simples. Longitudinalmente, qual o efeito da sua intervenção nessas 2 semanas que você pediu para o professor licença para produzir texto com os alunos dele? Né? Isso, é isso que me instigou. Então, eu não quero interferir e dizer qual gênero que o professor vai produzir.
Aí foi mais difícil, por quê? Porque eu precisei procurar na escola pública um professor que trabalhasse na perspectiva do gênero. Independente se era textual, discursivo, nível de profundidade, não. Ele dá produção de texto, ele entende que para produzir texto, pelo menos, eu preciso, não é tudo dissertativo, eu posso pedir um resumo, uma resenha, um anúncio publicitário, e esse professor, essa professora, ela fazia isso, ela dava anúncio publicitário, ela entendia que era importante isso. E aí foi muito interessante, porque estava lançando em Brasília o Milton Atum, escritor. Ele veio a Brasília lançar um livro de uma trilogia chamada O Lugar Mais Escuro, se eu não me engano, a trilogia, mas o primeiro livro é A Noite da Espera. Noite da Espera, que é uma história, ele mesmo vai chamar, de uma espécie de romance de formação, é um livro de memórias também, mas uma espécie de romance de formação, em que nós temos personagens adolescentes. A professora viu nesse livro uma oportunidade, porque o personagem passa a pré-adolescência, a adolescência dele aqui em Brasília, e ela viu uma oportunidade, e isso é muito legal, quer dizer, teve um propósito muito interessante. E aí ela começou a trabalhar resumos e resenhas a partir da leitura que ela lia com os alunos em sala. Então eu vi que era muito interessante. Na época eu tive essa sorte, né, de ter essa professora fazendo esse trabalho. Para mim não interessa se ela o nível de profundidade, igual eu falei, no trabalho com o resumo e com a resenha, eu queria entender se havia algum envolvimento no processo e tinha, de elaboração desse ambiente de produção de texto. Então é isso que aconteceu. Então, eu queria e foi até o fim do ano, do começo ao final do ano, porque ela foi lendo o livro ao longo do ano com os alunos, partes do livro, eles liam em casa uma parte, e foi muito interessante, porque foi o ano de 2018. Um ano complexo, um ano de eleições, Brasília é este ano que estamos agora. E o ano de 2018 estava fervilhando, eu estava afastando para o doutorado e indo para Uberlândia, porque eu queria continuar lá. Então foi um contexto muito rico, esse movimento de recolha, de recolha do material dela. Ela me cedeu, consegui as licenças, permissões, enfim. E foi muito bom. E quando você, participou de todo esse processo, o que que você acha, assim, o que que te foi revelado sobre os alunos enquanto sujeito? Assim, quais dificuldades você acha, por exemplo, apareceram com mais frequência na escrita desses alunos? Ótimo, Porque boa você pergunta. traz também a questão, né, da cópia precisar ser reinterpretada na escola. Sim, sim. Esse foi um primeiro problema, né? Falei com a Fernanda, minha orientadora na época. Falei, Fernanda do céu, o que que eu vou analisar se o que eu estou vendo nos resumos é só cópia do texto original? Tanto, na verdade, eles fizeram um primeiro resumo para aprender a fazer resumo de um outro texto que não era o livro. Era de um outro texto de um físico, um texto muito curioso, a professora achou, porque os meninos gostaram da temática, sobre a invenção do avião, né? E quando eu vou mergulhar nos textos, por isso que eu disse que o olhar de Bakhtin sobre essa coisa tem um sujeito ali. Ora, se tem um sujeito ali, Ingrid, tem que ter alguma coisa ali. Aí quando eu comecei a comparar as cópias, né, de um aluno, o outro aluno também copiou, eu comecei a perceber que eles copiavam partes diferentes, não copiavam as mesmas partes do texto fonte, né? E mais interessante, é que quando eles iam copiando essas partes, eles iam deixando marcas do modo como eles falam ou escrevem, problemas de concordância, problemas de duplo sujeito, né? O Santos Dumont, ele inventou o avião, tipo assim, né? Então, assim, nós temos aí o Santos Dumont, ele inventou o avião. Então, havia marcas desses alunos nesse processo de produção. Ora, se havia marcas, mesmo numa suposta cópia, vou dizer que sim, cópia, né? Não é tanto uma reprodução ipsis literi, né? Não é uma reprodução pela reprodução só. Eu estou vendo alguém tentando cumprir uma tarefa, ainda que seja para entregar a tarefa para a professora,
mas eu sei que ela fez uma discussão do texto, leu, foi interessantíssimo, né? Porque eu entrevistei a professora enfim, fui vendo, ela me mostrava o processo de elaboração dos resumos, e mas aí o resultado é esse, a resenha é a mesma coisa, aí a resenha foi sobre o livro do Milton Atum, que eu falei, porque na cabeça da professora, e que é uma ideia ótima, o resumo, em um certo sentido, ajudaria também lá na frente, que foi na sequência, né, a produzir a resenha. E é isso. Houve momentos de cópia do texto fonte, do Milton Atum, mas aí na resenha eles tinham que se posicionar, colocar opinião, né, também. Então, Ingrid, foi muito interessante, porque o desafio foi não olhar a cópia como sendo efeito de uma reprodução pela reprodução. Mas eu comecei a perceber que, quando eu, num processo de aprendizagem, estou aprendendo, para ser redundante, é muito comum eu imitar pelo menos o outro. Já diziam isso os grandes psicólogos, sei lá, os Piaget da vida, enfim, fala da imitação, próprio Vygotsky, mas é uma questão muito humana mesmo, assim. Eu vou ao texto do outro, consagrando em certo sentido, porque eu não parto do pressuposto que eu não saiba. Então eu copio. E é isso que a gente percebe nesse processo de aprendizagem. Essa cópia, ele vai lá no texto, isso em vários momentos. Nós mesmo, quando estamos começando a vida acadêmica, é muito comum a gente encher os nossos textos de citações, né? Citações da fonte mesmo, colocando cheio de aspas, cheio de recuo, porque é um movimento de conhecer essa linguagem, até eu me apropriar dela num processo de autoria, de construção de autoria. Uma própria condução ali escolar mesmo, né? Sim, E você traz também, né, na tese, bem nessa parte, é a questão de que a cópia, esse fenômeno que você observou da cópia, não é um erro, né? Você traz que é uma estratégia discursiva. Eu sim, achei isso muito interessante. sim. E aí, a gente também, para encerrar, né, que nós estamos aqui vendo mais uma questão, agora nós já estamos na proposta pedagógica da sua tese, na aplicação prática, você traz a questão, você já mencionou um pouco sobre isso, dos gêneros reatores, que são esses gêneros que fazem exatamente o que você acabou de explicar, que provocam no aluno, né, uma resposta, que faz com que faça surgir, né, emergir vozes sociais nos textos que eles produzem. E aí sim a gente consegue falar de um diálogo, de um contato direto ali do aluno em um diálogo real. E aí partindo para essa ideia dos gêneros reatores, e também no impacto dessa sua pesquisa tão rica, né? eh, eu queria te perguntar, para quem não conhece esse conceito, né, dos gêneros reatores, brevemente, muito brevemente, o que que isso significa na prática, esses gêneros reatores? Como que o professor, na sala de aula, ele poderia começar a aplicar isso? Sem aquele desespero, ou aquela ideia de que é muito acadêmico, de que não vai funcionar na realidade escolar. O que que muda? Ou poderia mudar para um professor quando ele, né, se posicionasse a favor de trabalhar com gêneros discursivos enquanto uma prática social? Os gêneros reatores, basicamente, são gêneros privilegiados no sentido de serem gêneros que o pressuposto dele é fazer reagir vozes ali nele. Então, é impossível produzir um resumo se eu não dialogo profundamente com o autor, com a voz do autor do texto-fonte. E me aproprio até dessa voz. Então, o resumo é um exemplo de gênero reator, né? Na verdade, todos os gêneros, eles dialogam em algum nível com outras vozes, mas o movimento de fazer reagir como sendo próprio do gênero, é isso que eu estou dizendo. E a resenha também é um gênero reator nesse sentido. O relato de experiência, esse relato de experiência quando eu, para falar da minha experiência, preciso necessariamente a autobiografia, por exemplo, a própria biografia, porque o biógrafo tem que dialogar de maneira muito profunda com o, com o seu
a pessoa, né, o biografado, enfim. Então, gêneros reatores, eu acredito que são gêneros muito privilegiados que forçam, entre aspas, provocam esse movimento de quem está aprendendo a escrever, ou de quem está escrevendo, a dialogar mais de perto e treinar, entre aspas, o diálogo com outras vozes sociais. Eu vou te ser sincero, assim, tá no final da tese, né? Então é um conceito que eu fui percebendo, poxa, isso é muito importante levar para a escola, mas eu estou ampliando um pouco isso, inclusive esse é um dos temas do meu pós-doutorado, né? Antes de falar de gênero reator, eu vou falar de uma outra coisa, que eu ainda estou elaborando, então é o caminho, né, para pensar isso. E aí, mas é nesse sentido que eu estou falando em gênero reator. Luiz, muito obrigada pela sua participação. A nossa live está chegando no fim. Eu acho que a gente poderia finalizar com uma reflexão, dizendo que, não sei se você concorda comigo, acredito que sim. Escrever é dialogar socialmente, né? Que mensagem você deixaria, assim, para finalizar, para professores, para pesquisadores que estão pensando no ensino da escrita hoje, enquanto pesquisa, como nós fazemos nos nossos projetos de doutorado, pós-doutorado? Olha, você disse aí uma coisa importante, né? Escrever é necessariamente produzir diálogo, né? Articular vozes sociais. Para mim, escrever é articular vozes sociais. O recado que eu dou, a mensagem final que eu deixo para as pessoas, até numa situação de ser professor hoje, que não é tão simples, né? E não é parecido com o que já foi, acho que a gente está vivendo um momento muito singular, é que a gente sempre dialogue sem convicção, sem criar convicções, no sentido de que a convicção, ela fecha o pensamento, inflexibiliza o pensamento e não me deixa abrir para outras questões, assim. Não, eu vou olhar para as coisas apenas de um ponto de vista. E isso é muito ruim para o processo de produção de texto, por ser professor, né? Então, o recado que eu diria, assim, um recado amplo, num sentido amplo, é que nós abríssemos o diálogo mesmo, ser dialógico nesse sentido de abrir para o diálogo das vozes sociais, no primeiro momento, e no sentido estrito, no sentido daquilo que me interessa, que é a produção textual em si, é eu nunca olhar para o aluno como aquele que não sabe nada. Parece ser antigo isso que eu estou falando, mas não é. Não é no sentido de que, não, a gente ouviu isso demais e tal. Mas a gente repete, a gente reproduz esse mesmo movimento. Não é incomum nas salas de professores, de ensino superior também, a gente escutar, falando de educação básica só não, de ensino superior, não sabem nada, não sabe fazer resumo, não sabe. Quer dizer, deixa eu analisar e olhar mais de perto e ler o que ele escreveu, por mais que eu ache que ele esteja produzindo a mesma coisa de uma dissertação de vestibular, porque ele chega no primeiro período de letras produzindo dissertação só, para ele produzir texto é só ele. Quer dizer, mas leia o texto dele, vamos ver o que está acontecendo ali, né? Para que eu possa colaborar um pouco mais com eles. Então, assim, partir do pressuposto que nós estamos diante de sujeitos em aprendizado, que nós temos um lugar de professor, que não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que colabora com a condução das coisas e que precisa ter um olhar crítico sobre as coisas. Aí a gente abre para a inteligência artificial, por exemplo, né? Para entender que ela é uma realidade e que se eu vir e falo que não aceito nada de inteligência artificial nos trabalhos e nas atividades, eu vou estar correndo um risco muito grande de produzir um ambiente de enganação, né? O aluno ele vai sim produzir textos solicitados, produzir texto não, né? Reproduzir algo que a inteligência deu,
E nós não vamos estar alheios a isso. E não vai haver um ambiente de produção de texto. Eu acho que é isso. Perfeito, Luiz. Eu te agradeço muito mais uma vez por ter participado com a gente, disponibilizado esse tempinho para ensinar bastante coisa para todos nós aprendermos com você. Agradeço a todos que vão acompanhar, né, essa nossa gravação, esse nosso diálogo nos canais do GED. Sigam-nos também nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, porque nós temos lives e mais publicações aí ao longo do mês, até dezembro, que vai contribuir bastante com os estudos de vocês. Grande abraço, Luiz, muito obrigada mais uma vez, e a gente se vê em breve. Eu que agradeço, obrigado pela participação, né, nesse grupo que é conhecido, que é bem conhecido entre nós. E isso é muito bom, porque colabora muito, né, com a pesquisa, com vocês que estão pesquisando, estudando muito Bakhtin, não só Bakhtin, mas tudo aquilo que dialoga de algum modo e enriquece, né? Sim, Então agradeço e parabenizo pela iniciativa de vocês. muito obrigada, Luiz, e até uma próxima. Até. Um abraço. Abraço.